Olá pessoal, estamos aqui para a nossa próxima aula e última aula gravada. O conteúdo a ser abordado agora vai ser Proclamação da República, para fechar com chave de ouro, hein? Aula 6 de Instrução Militar. Primeiro CPMGF, primeiro ano do ensino médio, Coronel Salles, coordenador e comandante de corpo de alunos, e Cabo Braga quem vos fala. Bem, nessa aula iremos abordar os seguintes temas da Proclamação da República. O que é a Proclamação da República? Como aconteceu a proclamação da República no Brasil? Qual foi o objetivo da proclamação da República? Quem foi responsável pela proclamação? Quais foram as principais consequências? Dá não, desse jeito não. Bem, pessoal, para essa aula eu tive que estudar bastante. Eu não dominava, confesso que eu não dominava direito o assunto. Tive fontes de pesquisa uma pessoa me ajudou muito. Então vamos lá, o que é proclamação da República? Seguinte, a proclamação da República, eu vou logo resumir aqui. A proclamação da República nada mais foi a transição do Brasil Império, né? Desde a chegada, como estudamos, da chegada do Brasil, da a Corte Real Portuguesa para o Brasil e, e acabou-se o Império Monárquico a partir do momento que houve o golpe militar. Na verdade, a proclamação da República foi um golpe militar para que fosse assim estabelecida a república que atualmente nós conhecemos, né? De novo a participação dos militares na nossa história. A expressão república nasceu de Roma Antiga, na Roma Antiga, com a ideia de significar algo público, ou seja, a intenção de manifestar a comunidade política organizada e participativa. A proclamação da República, então, tem como propósito ser uma nação onde torna-se possível que todos os cidadãos tenham uma nação participe da escolha dos representantes políticos, ou seja, olha a importância que foi a tomada de atitude dos militares de acabar, né? Os militares eles deram um golpe mesmo, a palavra certa é foi um golpe. O imperador não estava esperando, né? Já os militares já vinham insatisfeitos. Isso acontece se uma nação cujo presidente não tem domínio sobre as forças militares, né? Ele tende a estar passivo de acontecer esse tipo de coisa, de um golpe militar, né? Não esse golpe militar foi o primeiro da nossa história. Houveram outros, né? Houveram outros. Porém, esse foi o mais importante. Na palavra golpe, entende-se que não é uma coisa ruim. Na verdade, os militares fizeram esse golpe, né? Tomaram na marra, mesmo como falou, para o bem da nação, né? Lógico que tiveram bônus e bônus, mas muito mais bônus que o ônus na história que aconteceu. É a partir da existência da República que a participação popular em determinar a estrutura governamental do país é o seguinte, ou seja, a democracia, né? De maneira mais clara, foi após a proclamação da República do Brasil que toda a população brasileira teve a possibilidade de escolher o corpo de vereadores, senadores e governadores, prefeito, até mesmo a presidência. Né? No caso, a democracia ela tem um sistema, pode ter um sistema presidencialista como o nosso ou parlamentarista, como é na Inglaterra, né? Que é o primeiro-ministro é meio que na função de presidente, né? São outros trâmites. Como aconteceu a proclamação república no Brasil? Vamos ver. O Brasil passou por quase 70 anos por uma época de regime monárquico, ou seja, um regime político cujo chefe de Estado não era determinado democraticamente, mas sim através de uma linhagem hereditária por votação de parlamentares. Essa votação parlamentares é aquela votação indireta, né? Votação direta com a participação popular, como é hoje. A votação indireta é um colegiado, né? Um colegiado que é só fechado, né? Tá dizendo o nome colégio, colegiado, é fechado, determinado só por um grupo. Então nessa época aí, mas no Brasil ele foi por hereditário, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II e vai.
Durante a monarquia, o país foi governado por dois imperadores, Dom Pedro I, como eu tinha dito, e Dom Pedro II. Mas ao longo dos anos, tal regime passou a ser questionado pelos cidadãos, pois não atendia às necessidades do povo e, além disso, tirava poder da decisão do baixo clero, da igreja e dos militares. Bem, quem efetivamente conseguiu tirar o Dom Pedro II do poder foi a igreja e os militares, né? A igreja, ela perdeu muita força com o antigo império, né? Ela perdeu muita força com o império. Aí houve-se uma necessidade de colocar que o Estado fosse laico, para que assim quem estiver no poder não se intrometesse mais com o poder moderador como era na época. Com a exigência política E foi com a exigência política de uma política mais democrática, menos autoritária, muito embasada pelo iluminismo e pela sua característica de liberdade econômica e política, que no dia 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República Federativa do Brasil. O primeiro nome do Brasil era República dos Estados Unidos do Brasil, né? Depois foi mudado para o nome que é atualmente. Qual foi o objetivo da proclamação da República? Os, os motivos, na verdade, do golpe, né? Que fizeram os militares a tomar o poder na marra. A necessidade da formação, como havia dito, no Estado laico, no qual até então a Igreja Católica era a religião oficial e era sustentada pelo Império. Ou seja, os padres teve esse lado ruim, que os padres até então, né, a igreja, os padres, os bispos, eles recebiam do Império. Com a divisão, houve o lado bom de que não havia mais decisão. Se eu não me engano, houveram dois bispos que foram presos e condenados por desobedecer a ordem de Dom Pedro. Ou seja, isso aí foi o fator que culminou a igreja de ser contra o imperador, a virar as costas para o imperador, apesar de ser sustentada, né, pelo império. Até então a religião católica era a única, era oficial, só podia ela. As outras eram suprimidas. O interesse das Forças Armadas e maior participação política no Brasil é o seguinte: houve a Guerra do Paraguai, o Brasil saiu vitorioso. Até então, as Forças Armadas eram totalmente leais ao imperador, porém, com essa boa relação foi desgastada com o tempo. E assim, com a insatisfação do pessoal que estava no mais alto patamar nas Forças Armadas, foi que conseguiu mesmo efetivar, pegar, tomar força mesmo o Império e que fosse daí então com o golpe proclamado da República. Desinteresse da nobreza, o que aconteceu? Aí foi um lado ruim da proclamação da República. Como a nobreza, ela só pensa, os burgueses, né? Ela só pensa, até hoje é a mesma coisa, só pensa no retorno, né? Pecuniário, só pensa no dinheiro. Com a abolição da escravidão, houve muito prejuízo na mão de obra barata, né? Tá certo que os negros que eram os escravos não tiveram nenhuma, eles só fizeram ser soltos, né, digamos assim. Mas eles ficaram aprisionados num sistema que não tinha inclusão social nenhuma, ou seja, eles eram livres, mas acabaram trabalhando praticamente de graça, né? Porque não tinha estudo, não tinha isenção, e tinha um preconceito, com ainda hoje há, né? Porém de menor escala. Por isso que o preconceito hoje é estrutural, né? Vem-se dessa época. Então, os nobres não aceitavam de forma nenhuma. Eles queriam de volta a escravidão. Né? Por isso que eles viraram as costas para o imperador, né? Que eles faziam parte da estrutura política do governador e viraram as costas. E assim acabaram financiando também um golpe. Né? O objetivo do golpe militar na proclamação da República era trazer ao Brasil mais disciplina, ordem e democracia com poder. Olha que palavra bonita, disciplina. Disciplinar a República. Ordem e democracia com poder executivo forte. Ministros militares desejavam derrubar o gabinete do imperador, pensando que haveria represálias do governo. No entanto, sem reação nenhuma de Dom Pedro II, o movimento exigiu
que então o líder do golpe, Marechal Deodoro, assinasse o documento declarando, enfim, a extinção da monarquia. Virando a página aqui, quem foi responsável pela proclamação da República no Brasil? Foi o grande Marechal Deodoro da Fonseca, né? Decididos em derrubar o poder de Dom Pedro II, movimentos militares reuniram forças para atacar o gabinete do Império, liderado então por Visconde de Ouro Preto. Para comandar a ação, nomearam então um dos principais chefes do exército brasileiro da época, Marechal. Este termo Marechal, pessoal, ele só é concedido, né, uma curiosidade aqui, ele só é concedido em tempo de guerra. Digamos assim, no exército brasileiro só vai até general, né, almirante na marinha e brigadeiro no exército. Esse termo marechal, ele vai além do general. Ele está acima dos generais, que é um termo que está previsto na Constituição que só em tempo de guerra declarada. Ganha-se esse termo marechal e lá permanece. Como houve a guerra, ele ou estava em guerra, houve-se essa nomeação e ele era o mais alto da época da antiguidade militar. Então, diga-se passagem que ele era amigo do imperador. E mesmo assim aceitou a oferta, de tão errado que estava o regime monárquico. Bem, vamos para as consequências. A proclamação da República chegou com a esperança de resolver questões da monarquia, deixou como rastro modernizar a política nacional e eliminar a herança colonial. Com um discurso liberal e democrático. De fato, a ação fez com que o controle político fosse descentralizado, fazendo que a população tivesse a oportunidade de ter mais espaço na política brasileira e a escravidão foi oficialmente abolida. A intenção foi essa, né? Porém que a gente vê que quem toma o poder hoje, toma não, conquista o poder hoje é através do poder de dinheiro, né? Na política que existe hoje. E de certa forma existe sim a herança, né? Uma cultura hereditária, mesmo que indireta, mas existe, né? Mas são outras questões aí. Entretanto, as mudanças de regime caminharam inicialmente por um percurso autoritário ditatorial. A população de recém-libertados teve uma inserção social dura e sem qualquer auxílio da República, como havia dito. Né? A marginalização dos homens do interior brasileiro e das famílias pouco renomadas e da sociedade causou intensos confrontos e genocídios, como Canudos, né? Canudos, cidade da Bahia, Antônio Conselheiro, Quixeramobim de Ceará, né? De onde nasceu também, outra curiosidade, o termo favela nasceu dali, porque favela é uma planta e essa planta era comum nas regiões lá de Canudos, de onde nasceu o termo favelados, vem da favela. Nasceu daí o termo de favela, né? De Canudos. Além disso tudo, ganhava-se espaço político que herdava poder social, ou seja, política e economia eram comandadas por barões do café e elite agrária, aquela antiga café com leite, né? Café. São Paulo, leite ali representado por Minas Gerais. Com tantas mudanças e consequências pós-proclamação da República, o Brasil acabou passando por uma crise econômica e institucional conhecida como crise de encilhamento. Enfim, mesmo com o regime inicial marcado pelo autoritarismo, a República abriu as portas para o regime democrático no Brasil. Seu significado foi caracterizado pela liberdade de expressão e direito da população ao voto para decidir quem governará o país. Fatores que antes não eram executados na monarquia. Foi justamente isso. A transição do antigo modelo arcaico, monárquico, que tudo centralizava na figura do imperador, o Estado sou eu, absolutista, desde a época da França, e tornou para os moldes que são hoje, né? É lógico, é bem evoluído hoje, né? Mas tudo que temos hoje é a partir desse momento. Começou com a vinda da família real brasileira em 1808, como já estudamos, e culminou
né? Aqui, quando foi o Marco Zero foi lá e aqui foi que terminou de fazer cereja do bolo, digamos assim. Curiosidades. O primeiro presidente do Brasil, além de ter sido militar, ele foi nordestino e alagoano, Marechal Deodoro. Isso, apesar de não ter sido eleito com voto, participação do voto popular, mas foi, foi necessário essa ação ditatorial no começo. Como o professor Leudo, como eu acompanhei, ele disse que nem toda vida o termo ditador é ruim, ainda mais que vem de Roma, né? Mas foi necessário. Como havia dito, a proclamação foi oficialmente 15 de novembro de 89, 1889. Eu queria fazer um agradecimento nessa aula, externar aqui meu agradecimento ao professor Leudo, ele me ajudou muito, me deu fonte de pesquisas, tirou dúvidas, enfim, ele foi de essencial, professor Leudo, muito atuante aí, ele tem muita boa iniciativa aí. Obrigado, professor.